Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora. Aqui estamos novamente, com fé, com amor, com boa vontade. Na companhia da equipe espiritual, nossos anjos de guarda, nos acalentando nesse momento. Naquele abraço amigo, desse aconchego, desta casa, dessa família espírita. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive, quem não aprender a amar, jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta e abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E na palestra a ser proferida, vamos aprender lições grandiosas de como nos amarmos, amar o nosso próximo e a Deus acima de todas as coisas. Agindo assim, seremos criaturas humanas mais felizes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, José Roberto de Catanduva, que vai proferir a palestra. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar de volta. Apesar que eu já estou com vocês, não agora, há alguns dias já, quando a gente já começa a se preparar, começa a se intuir, né, com esse ambiente. O que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã? Por que que nós deixamos nossos lares, nossa cama, nossos afazeres e nos direcionamos até aqui? O que despertou em nós para que nós pudéssemos tomar esta atitude? Quais são os nossos objetivos? Por que nós desejamos estar aqui? O que é que nós queremos aprender com isso? O que é que nós temos já para contribuir para estarmos aqui? Tudo iniciou quando eu ouvi uma canção, depois vocês chegam em casa, procura, de Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira, Estrada Nova. E dentro, quando eu ouvi essa frase, uma canção muito bonita, pessoal, no final, ele fala de uma estrada nova. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós já venhamos caminhando várias e várias encarnações por determinados caminhos, por determinadas estradas. E agora nós optamos, então, buscar um novo caminho, buscar uma nova estrada. Uma estrada que nos levará aonde nós desejamos. Porque nós possuímos um desejo, temos uma vontade e temos que colocá-la em prática. E essa vontade de colocar os meus desejos em práticas começaram a surgir há poucos dias atrás o desejo de entender melhor um ser que nos foi passado há tantos anos atrás e que nós, há poucos dias atrás, comemorávamos os seus momentos de dor, de sofrimento, de angústia. E deixamos gravado dentro de nós um Jesus pregado na cruz, um Jesus que fez tanto por tantos, e esses tantos eram nós, que com certeza estivemos junto com eles em várias encarnações, e no momento em que ele mais precisava, no momento em que ele queria a presença de
tantos seres do qual tinham compartilhado com a sua estrada, com a sua trajetória, por medo, o abandonaram. Mas dois seres maravilhosos que nós temos que ter como indicação, temos que ter como direção, temos que ter como vivência para o nosso dia. Dois seres que naquele momento optavam por estarem aqui na Terra no corpo feminino. Duas Marias, sua mãe e Maria de Magdala. Aquele ser no qual, no momento que ela se encontrava, pronta para ser apedrejada por nós, que achamos que a nossa opinião, a nossa verdade é que prevalece. E dentro de uma calmaria, de um jeito tão singelo, mas de uma forma que exalava amor. E quando ela diante... Imaginam vós como se sentiria Maria de Magdala diante de uma multidão querendo lhe apedrejar. E diante de Jesus, porque antes de Jesus proferir as palavras, conta-se que ele escrevia na areia, tão calmo, tão tranquilo. Será que ele estava preocupado com o destino daquela mulher que uma multidão queria lhe apedrejar, que uma multidão apenas lhe condenava, mas não condenava os outros dos quais tinham feito parte do seu pecado? E de uma forma tão branda, tão amável, tão suave, apenas diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Maria então se depara naquela situação. E aí? O que você vai fazer comigo? E ele apenas diz: se os outros que lhe condenavam não estão mais aqui, como eu poderei lhe condenar? Siga-me. Se transforme, mude de direção. Se o caminho do qual você estava fazendo, as pessoas te condenavam, o meu caminho não te condenarei. O meu caminho te levará a um futuro do qual você um dia será feliz. Do qual um dia ninguém mais irá lhe condenar. Então vejamos nós. No correr dessas décadas, Jesus foi esquecido. Jesus foi transformado em tantos seres do qual não é a sua realidade, do qual não condiz com a missão do qual ele esteve aqui conosco. Porque não adianta a gente criticar a Inquisição, a igreja, quando sacrificava seres humanos, porque acreditavam em Jesus, mas não era o Jesus que nós acreditávamos. E nos dias de hoje, continuamos sacrificando pessoas que não acreditam no Jesus que nós acreditamos. Olha que maravilha que é o nosso país. Um país do qual nós só sabemos reclamar dos problemas que existem, dos nossos irmãos enfermos, totalmente doentes, que, entre aspas, se esquecem da missão que possuem em administrar os bens públicos porque é para a sociedade. Bens esses dos quais eu me propus abraçar essa causa. Não é assim que os nossos irmãos, nas épocas de políticas, falam? Eu quero fazer. Acontece que quando nós nos encontramos diante da realidade, nós nos desviamos, tomamos caminhos diferentes. E nós, ao invés de orarmos, vibrarmos para que esses nossos irmãos consigam realizar os seus propósitos, mas os seus propósitos do lado do bom. Dentro da casa espírita não é diferente. Dentro da casa espírita existe
tantos melindres. Porque quando nós recebemos um irmão que aqui chega com problemas, com dificuldades, em busca de ajuda, em busca de transformação, na maioria das vezes nós não vibramos, nós não nos sentimos felizes, porque esse irmão se transformou e esse irmão abraçou uma causa tão maravilhosa que ele começa a ser trabalhador da casa. E ele sendo trabalhador da casa, aquilo pulsa dentro dele, aquilo é algo tão explosivo que todo o seu tempo perdido, ele quer transformá-lo. Ele quer se dedicar. Ele quer realizar coisas novas. E a primeira coisa que nós fazemos, chegou ontem e já está querendo sentar na janelinha. Nós, nos dias de hoje, nos preocupamos tanto com aquilo que acontece ao nosso redor e nos esquecemos de criar o nosso próprio ambiente. Nós nos preocupamos tanto em construir casas valiosas e nos esquecemos de construir lares. Eu ouvi há 2 semanas atrás uma frase de um palestrante que foi na nossa casa, que essa frase, não sei como ela chegará a vocês, mas ela mexeu comigo. E na narrativa dele, ele dizia que Gandhi, diante de 2 soldados ingleses, nós sabemos que a Índia foi dominada pela Inglaterra por muitos anos e que Gandhi tentou libertar a Índia sem dar um tiro, sem nada, apenas com amor e com humildade. E ele, diante desses 2 soldados ingleses, um soldado lhe deu uma pancada no rosto que chegou a lhe jogar no chão. Ele se levantou e ficou novamente diante do soldado. O soldado, revoltado, deu-lhe outra porrada. E lá foi ele para o chão de novo. E quando ele se levantou, o soldado lhe disse: me diga, quem foi que lhe ensinou a ser tão covarde como você é? E Gandhi olhou para o soldado e disse: esse que você carrega no peito. O soldado tinha um crucifixo com Jesus na cruz no peito. Nós carregamos Jesus tão formas floridas, camisetas, com uma melancia no pescoço, para mostrarmos para as pessoas que nós carregamos Jesus. Mas nós não vivenciamos Jesus. E por isso é necessário tomarmos novas direções, buscarmos estradas diferentes das quais percorrimos até hoje. E essas estradas são desconhecidas. Essas estradas fará com que nós tenhamos que passar por sofrimentos que não são sofrimentos. São prazeres de oportunidade de podermos vencer obstáculos. Quantos de nós, olha, numa manhã tão linda, tão gostosa, eu disse para minha esposa quando a gente vinha, que bom. A maioria das palestras, quando a gente vai fazer, é tudo à noite. A gente não vê as paisagens. Aquilo passa por nós, a gente tão focado na pista, não vemos o que está ao nosso redor. E hoje nós tivemos o propósito de ver o sol nascer. Tivemos o propósito de observar as aves que deixam seus aposentos em busca da sua alimentação, em busca da sua conservação de vida, em busca do alimento para os seus descendentes. E nós, quando levantamos no nosso dia a dia, o que é que nós buscamos? O que é que nós pedimos? O que é que nós desejamos? O que é que nós contribuímos para que o nosso dia seja digno? Para que o nosso dia seja maravilhoso? Para que o nosso dia seja contagiante? Ontem à noite, nós assistimos uma psicografia de Jair Rodrigues. Talvez os novos não, mas os mais velhos, quem não conheceu Jair Rodrigues?
Aquele cantor que estava sempre sorrindo, aquele cantor que era cheio de alegria, aquele cantor que chegava nos lugares do seu jeito estabanado, ele contagiava, ele brincava. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nos dias de hoje são tantas psicografias, são tantas mensagens, são tantas coisas, mas isso é importante para nós, porque nós temos que ter o cuidado de peneirar. Entre tantas histórias, sempre tem coisas boas. Nós tomamos como exemplo, por exemplo, quando Jesus caminhava com seus apóstolos. Eu adoro essa passagem, pessoal. E quando ele passava pelo cadáver de um animal morto, que já em decomposição, ele observou o cadáver do animal e disse: que belos dentes tinha esse animal. Então vejamos nós que dentro de uma carcaça em decomposição, Jesus encontrou algo bom. E nessa psicografia do Jair, ele diz que nós devemos sorrir. Que cada sorriso que nós damos é um ponto de contaminação ao universo, de alegria. Eu brinquei quando eu tive que assinar aqui. Olha que ponto que nós chegamos. Porque se for posto no YouTube, for transmitido, pode ter pessoas que não aceitam. Pode ter pessoas que venham se vingar da casa porque ela fez uma apresentação e a casa tentou divulgar para que outras pessoas mais pudessem vê-la. Não ver eu falar, mas sentir cada palavra que não são nossas, somos apenas um instrumento. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós necessitamos de amparo, necessitamos de ajuda para podermos refletir, para podermos colocar no nosso dia a dia. Quando nós adentramos dentro de uma casa de oração, queridos irmãos, depende da forma com que nós entramos. Mesmo assim, uma legião de trabalhadores da espiritualidade nos envolve, nos transmitindo energias salutares, nos dando combustível para que nós possamos, no nosso dia a dia, seguir em frente, transpor cada obstáculo. Mas acontece que, como ela entra em nós, é como se estivéssemos com um guarda-chuva dentro da chuva. A chuva não toca em nós. Essas energias não conseguem perfurar o nosso psiquismo negativo para nos auxiliar. Então é necessário que nós façamos uma reflexão a todo instante. Não apenas à noite, quando nós chegamos em casa, e analisarmos como foi o nosso dia. É necessário que nós analisarmos o nosso comportamento, a nossa vivência a todo instante. Como se estivéssemos vivendo em harmonia, como se estivéssemos vivendo em prece, para que o nosso dia, para que os nossos mentores, para que a espiritualidade possa nos conduzir por caminhos, para que nós possamos evitar determinados erros. Lembra daquela passagem bonita? Que o pai chama o filho, que era todo desordeiro, todo complicado, e só pensava em fazer o mal. E o pai então chama o filho e fala: filho, toda vez que você fizer mal a alguém, toda vez que você fizer uma presepada, vai lá no fundo, tem uma tábua e você prega um prego nela. Cada maldade que você fizer, você coloca um prego nela. E assim o tempo foi se passando, mas ele foi perdendo já aquela vontade de tanta maldade, de tanto psiquismo negativo. E aí então, ele chegou no pai e disse: pai, eu não tenho mais vontade de fazer o mal. Às vezes até a vontade vem, mas eu não tenho mais coragem, não tenho mais o desejo. Falei: que bom, meu filho, então vai lá e retira um prego. Quando você pensou em fazer algum mal e você não fez, retira o prego. E chegou uma hora e ele falou: pai, que maravilha, não tem mais nenhum prego na tábua. É, filho, mas ficou os buracos. Então esses buracos é que através da nossa transformação,
dos nossos atos, do qual vamos fazer diferente do que fizemos até hoje, é que vai tampar os furos da tábua. Se até hoje a trajetória que nós conduzimos não nos traz felicidade, não nos traz paz, não nos traz harmonia, é necessário fazermos diferente. É necessário mudarmos de rota. É necessário conhecer o verdadeiro Jesus que esteve entre nós. É necessário buscarmos colocar em prática o seu verdadeiro propósito. Mas para que isso aconteça, é necessário viajarmos fundo dentro do nosso eu. Quantos de nós, hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, com os esclarecimentos de que nós temos a oportunidade de cada palestra, de cada irmão que interpreta Jesus de uma maneira diferente e vem compartilhar conosco? Como pode ser um deserto, terra, pedra, pessoas pobres, vestidas todas com aqueles pedaços, com aqueles trapos, com aqueles panos. Mas no meio deles, um loiro dos olhos azuis, vestes brancas. Engraçado, a poeira não sujava as vestes de Jesus. Não, ele andava todo branco, de linho, no meio de todas as pessoas pobres que nem tinham o que vestir. Se eu continuar acreditando que esse Jesus existe, nunca eu irei lhe encontrar. Porque ele está tão distante de mim. Enquanto eu estou todo farrapado, ele está vestido de linho branco, em meio à poeira. Mas, se eu ter a certeza que o Jesus que eu quero, que o Jesus que esteve entre nós, que está entre nós, que não vai voltar, porque ele já está aqui, então ele não vai voltar. Ele está entre nós. E ele é igual a eu. Ele entende meus defeitos. Ele se veste igual a eu. Ele dá a oportunidade que eu chegue até ele. E para que eu chegue até ele, apenas é necessário eu estender minha mão. Então, esse é o Jesus que esteve entre nós, que está entre nós, que busca incessantemente aquela ovelha perdida. Porque aquela ovelha perdida sou eu. E eu estou a mercê dos lobos, das feras, que estão ao meu redor, em todo instante no meu caminhar, durante quando eu tenho que passar pela minha trajetória neste planeta tão lindo, tão maravilhoso, tão abençoado. Neste planeta que me dá a oportunidade de eu fazer as minhas escolhas. Irmãos nossos não têm o mesmo direito. Irmãos nossos estão colocados em determinadas regiões que são obrigados a viver da forma com que os outros impõem ele a viver. Ele ainda não tem o direito de escolher. Mas nós já temos o direito de fazer as nossas escolhas. Temos o direito de conviver com esse mundo turbulento. Mas temos o direito de não fazer parte, de não ser desse mundo. Temos o direito de conviver com os porcos, simbolicamente, pessoal, porque é um ótimo animal. Mas temos também o direito de as escolhas de não sermos um deles. E diante desta turbulência, quem sabe um dia a espiritualidade venha fazer com que alguém tenha a ideia de na tela do celular ser colocado um espelho. Porque nós estamos tão agarrados a este aparelho tão maravilhoso
que chama-se celular. Nós estamos tão agarrados nesta energia que se chama internet. Por que energia, pessoal? Porque ela nos contamina, porque ela nos puxa, porque ela nos invade, porque ela nos domina. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito. Porque se nós falarmos que é o dever, se torna algo pesado. Se nós falarmos que temos o direito, eu sou livre para fazer a escolha que eu desejo. Para buscar naquele meio de informações o que eu desejo, o que eu quero, o que é melhor para mim, o que vai me ajudar. Mas não. Nós estamos tão vinculados numa negatividade, onde a espiritualidade inferior nos abraça, nos envolve. As famílias não se conversam mais. Mas tudo bem. Através da internet, nós temos condições de buscarmos informações maravilhosas. Informações de compartilharmos com os nossos familiares. Informações de encontrarmos textos, vídeos, imagens, tanta coisa boa e mandar para um amigo nosso. Às vezes ele está numa situação tão pequena, numa situação tão escura, numa situação tão solitária, que de repente quando ele clica um botão, algo desperta nele. Uma mensagem. No final do ano, a gente mandou tantas mensagens. Como é bom o final do ano, né? A gente está tão feliz, mandamos tantas mensagens, nos lembramos tanto de Jesus. E eu, numa tarde, descansando um pouco, não é sempre que acontece, mas não sei porquê também, naquele dia, comecei a ver as mensagens, final de Natal, tal, chegando. Dei um clique, não sei por onde. E aí tinha um caderninho lá, fui lá, escrevi algumas palavras. Minho, né? Porque eu sou um poeta, né? Palavras eram minhas, sabe? Era a minha inteligência, era a minha formação. As palavras serviram tanto para mim. E eu resolvi, em vez de eu colar as mensagens, eu resolvi escrever aquilo no celular e fui mandando para os meus amigos. Algo escrito. Algo que alguém fez brotar em mim. Algo que alguém fez despertar em mim. Para que eu pudesse me ajudar. E eu fiquei assim, com o impacto que aquelas simples palavras me causou e causou nas outras pessoas. Veja só, como às vezes um sorriso, um bom dia. Vocês já experimentaram quando o irmão nosso está caído numa sarjeta? Por opção própria. Não estamos aqui para condenar. É opção dele, é livre-arbítrio dele. Nós não sabemos qual é o motivo que ele optou por aquela trajetória. E você passa e você deu um bom dia a ele. Ele se sente vivo novamente. Porque alguém está lhe vendo, porque ele faz parte deste mundo. Quando Jesus disse, deixai os mortos enterrar seus mortos. Para a época e para até hoje, é tão complicado a gente entender essa frase. Jesus não nos disse, deixai os cadáveres enterrar seus cadáveres. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Nós já paramos para pensar quantos mortos vivos caminham entre nós? Nós paramos para pensar nisso. Quantas pessoas que já estão mortas não fazem mais parte da humanidade, mas elas estão vivas, elas estão conosco aqui, mas elas não fazem parte.
Ela já não existe na humanidade. E como é que nós iremos contribuir para que esses nossos irmãos voltem a viver? Quando nós nos propormos a gerarmos energias, a gerarmos bons pensamentos, para que a humanidade possa usufruir disso. Na nossa casa, começou um trabalho nas quintas-feiras. Quinta sim, quinta não. Evangelho, como se fosse no lar, para os esquecidos. O que vocês imaginam? Como é que vocês entendem? Como é que nós vamos fazer o evangelho para os esquecidos? Eu confesso, eu fui a segunda pessoa a fazer. Não é que eu não me senti bem. O meu coração não brotava aquilo que eu desejava ou desejasse que brotasse. Porque quando a gente faz alguma coisa e o coração está na frente, a gente se sente bem. Nem que seja um bom dia que você diga a alguém. Mas se você disse esse bom dia com amor, e aí a primeira pensamento que vem, se eles são os esquecidos, algum motivo eles têm. Algum motivo eles devem, porque eles passaram pela terra, não tiveram boas condutas e são esquecidos pelos familiares, pelos amigos, não recebem uma oração sequer. E nós sabemos que quando nós nos encontramos na espiritualidade, nos planos inferiores, na trajetória que é o umbral, olha como é bom você entender direito. Quando se fala de umbral, é algo de sofrimento. É algo profundo. Quando você fala de umbral como uma passagem, como uma ponte que você está nesse mundo e você vai passar para o outro plano, essa ponte pode estar cheia de flores, de amigos, mas esta ponte pode estar cheia de espinhos, de inimigos, e nós temos que passar por eles. E quando eu comecei a brigar comigo mesmo, eu tenho que entender, porque se a casa propôs a fazer isso, o que é que está de errado que eu não estou conseguindo entender? Eu não estou conseguindo deixar exalar sentimento por esses irmãos necessitados. Pessoal, depois de ano, começou a brotar. Porque veio um pensamento e veio uma informação da casa que nós estaríamos contribuindo com energias para que a espiritualidade pudesse pegar essas nossas energias animalizadas e transformar em molduras, em moldar esses espíritos que se encontram deformados no hospital acima da nossa casa, para que eles possam ter uma nova oportunidade. Para que eles possam preparar o seu espírito para um dia estar aqui reencarnado. Olha como foi interessante. Eu não estou apenas fazendo vibrações, orações para os esquecidos. E esquecidos esse porque fizeram suas mazelas. Não estamos aqui para julgar. O pedido é que venhamos contribuir para ajudar esses nossos irmãos errantes na sua trajetória. Como nós também somos errantes, com certeza um dia necessitaremos também dessas energias para moldar-nos para que nós possamos seguir nossa trajetória. Tudo mudou. O trabalho é o mesmo. Quem teve que mudar foi eu. Minha forma de pensar, minha forma de interpretar, minha forma do desejo de contribuir, de ajudar para com eles. Me entendem? Então tudo está dentro de nós. Tudo depende de nós. Que bonito estarmos nesta manhã aqui. E se nós abrirmos o nosso coração, se nós conversarmos conosco mesmo, se nós buscarmos nos entender, para que possamos ver o verdadeiro Jesus, que está entre nós. Quem é o Pai que vê seu filho em apuro? Pai e mãe de verdade, pessoal. Que vê seu filho em apuro.
lhe pedindo ajuda, e ele não vem ao seu encontro. E isso nós que somos tão imperfeitos. E isso nós que convivemos, na maior parte das vezes, com os nossos inimigos. Ai, que palavra besta, né? Nossos inimigos de outras reencarnações. Não, nossos irmãos de outras reencarnações que erramos, que não acertamos as nossas arestas e que estamos tendo uma nova oportunidade. Porque se eu coloco logo que ele é meu inimigo, eu já estou pondo um obstáculo nele. Existe uma barreira entre eu e ele que será difícil de ser ultrapassada. Mas se eu colocar como um companheiro de jornada, que precisamos caminhar juntos, que precisamos consertar os nossos erros do passado, e que devemos abraçar esta oportunidade, se torna tão fácil. Aquele filho problemático, não. Aquele irmão que precisa da minha ajuda, precisa da minha dedicação, aquele ser que eu abandonei um dia e que hoje eu estou tendo a oportunidade de resgatar, de lhe ajudar, de crescermos juntos, de carregar um Jesus que ninguém vê, exposto, mas que todo mundo sente, que todo mundo tenha prazer de estar conosco. Que energia que nos envolve, porque eu gosto de estar com aquela pessoa. Nossa, não posso nem ver ela. Mas será que se nós nos propormos a tentar conhecer, a tentar entender por que aquele ser é daquela maneira? Quantas histórias nós já ouvimos que crianças que sofrem violência na infância, abandono, ela se torna rebelde não porque ela é má, porque ela procura se defender. Como ela já teve determinado sofrimento, porque ainda não somos um Chico Xavier que sofreu tanto e mesmo assim exalava amor. Mas não vamos nos comparar a ele. Ele está um pouco acima de nós. Vamos nos comparar a nós mesmos. As nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas vontades de ter um cafuné, de ter um abraço sincero, de poder chegar em alguém e abrir o seu coração e dizer do seu sentimento, dizer da dor que ainda é tão pesada, da dor que ainda lhe fere tanto. Mas eu garanto uma coisa, esta dor vai passar. E o melhor da vida ainda vai nos acontecer. Um beijo no coração de cada um. Que vocês possam levar para casa, não porque vocês me ouviram hoje, mas porque vocês se propuseram a estar aqui. E que este envolvimento possa chegar a cada um de nós. Jesus querido, somos tão pequenos, Senhor, tão imperfeito ainda, mas temos tanta vontade de nos melhorar. Temos tanta vontade, Senhor Jesus, de conhecer este paraíso, que com certeza existe, Jesus. Apenas tenho que caminhar em direção a ele. E todos nós aqui, Mestre, que nesta manhã estamos cheios de alegria, porque já despertou em nós a necessidade, Mestre Jesus, de abrir os olhos, de deixar entrar em nossos corações a beleza da vida, de sabermos perdoar, de orar pelos nossos irmãos que têm tarefas difíceis a ser vencidas. E ao invés de criticar Jesus, possamos orar, possamos pedir, vibrar, para que as dores do mundo sejam amenizadas. Abençoe, Senhor, não só esta casa de oração, mas tantas outras, tantos irmãos que te entendem de formas diferentes, talvez da nossa, mas que também te amam, que também te busca e que também
quer estar contigo. Por isso, Jesus, abençoe os trabalhadores desta casa, os responsáveis de manter estas portas abertas, de manter esta água cristalina, Senhor, porque somos tantos sedentos e necessitamos, Mestre Jesus, da teu amor. Necessitamos, Mestre, não da tua compreensão, porque tu nos compreende, porque tu não nos abandona, porque tu espera incessantemente para que possamos seguir em sua direção. Abençoe, Jesus, cada ser que aqui se encontra, encarnado e desencarnado, e que possam voltar abastecidos, Mestre Jesus, dessas energias salutares. Que esses momentos, Jesus, possa fazer parte da nossa trajetória e nos momentos de alegria possamos compartilhar contigo e nos momentos de angústia, de dor, tenhamos a certeza que tudo vai passar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Espero que os nossos sentimentos, quando eles foram de verdade, possam chegar a cada um de vocês. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado.